Corinthians, a cagada que mata. Estou saindo aqui da Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo 2. No finalzinho do jogo, o Flamengo conseguiu fazer o gol. Hoje, a irresponsabilidade fez com que o Corinthians perdesse o jogo. A irresponsabilidade de mais de 40 mil pessoas aqui veio ver o grande clássico e aconteceu o pior, né? O Corinthians perde em casa para o Flamengo 2-1. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo teve 1 hora, 30 minutos de jogo. O Flamengo não passava do meio de campo. Mas 5 chances perdidas por um mesmo jogador mais inacreditável e o Roberto fizeram com que o Corinthians não saísse vencedor no primeiro tempo. E aí o jogo foi para o intervalo com 0-0. O Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo totalmente irreconhecível. Os comentários que surgiam era que o Flamengo não veio jogar. Mas aí teve mais lances. Mais lances que o Corinthians poderia ter feito o jogo, ter feito o gol. E infelizmente saiu 0-0 o primeiro tempo, com o Flamengo já um pouco melhor que o Corinthians. O Flamengo já começou a atacar o Corinthians no final do primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o inacreditável aconteceu, né? Como diz o meme. Simplesmente o Roberto trombou com o zagueiro, não sei qual zagueiro do Flamengo que foi, e fez um belíssimo gol 1-0. E aí a torcida inflamou, a torcida do Flamengo que cantou também o jogo todo, a gente tem que concordar, se calou, porque 5 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Corinthians, seria, e pelo primeiro tempo que foi, né? O primeiro tempo o Corinthians amassou o Flamengo. Mas essa história de amassar não ganha jogo. Não ganha jogo. O que tem que falar, né? A irresponsabilidade perdeu, né? A irresponsabilidade fez o Corinthians perder o jogo hoje. É inacreditável as chances perdidas que teve o Roberto. É inacreditável. É inacreditável. Tanto que eu mandei uma mensagem no grupo, logo quando os times voltaram para o segundo tempo, que eu dizia que o Roberto não estava bem psicologicamente. E 10 minutos depois, ele faz um golaço. Trombou com o zagueiro, driblou o zagueiro e chutou no canto esquerdo do Rossi, né? O mais difícil ele conseguiu fazer. Só que aí o Flamengo começou a tomar conta do jogo. E a gente sabe que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, né? Não tem o que falar. As substituições do Felipe Luiz são infinitamente melhores do que qualquer time do Brasil. Sai o Luiz Araújo, entra não sei quem. Sai o Bruno Henrique, entra Samuel Lino. Sai o Samuel Lino, entra, entendeu? Então é foda. É foda. E o Corinthians deixou isso acontecer. Teve um gol. O Luiz Araújo virou o jogo. O que eu tenho que falar? A gente veio aqui, vê o jogo do Corinthians, vê o Corinthians, faz bem. A gente a caminho do jogo vê a sensação diferente, a gente pega transporte público, é uma sensação diferente. Só que, cara, chega a ser desrespeitoso um jogador. Eu amo o Roberto, ele é um cara que quer ficar no Corinthians,
pelo menos eu acho, né? Gosta do Corinthians, chorou quando foi campeão, né? Sentiu a pressão das derrotas, né? Dos gols perdidos, dos memes, e deu a volta por cima. O problema é que isso fica marcado, né? Num jogo Corinthians e Flamengo, passando na TV aberta, todo mundo vendo, né? E acontece esse tipo de coisa. Então é isso, gente. O Corinthians não jogou mal, muito pelo contrário. No segundo tempo, o Flamengo começou a mostrar sua força e aí é complicado. Mas o Corinthians no primeiro tempo foi de final de campeonato, do jeito que o torcedor gosta. A torcida do Flamengo ficou paralisada, olhando o tanto que o Corinthians amassou o Flamengo. Só que isso não ganha jogo, né? O placar ficou 0-0, né, no primeiro tempo. Mas o inevitável aconteceu. O Flamengo era favorito e ganhou. Ganhou o melhor. O jogo de hoje não foi uma questão de ganhar o melhor. Foi o jogo daquele velho ditado em que as pessoas, né, quem gosta de futebol fala, né? Quem não faz, toma. Né? O Rio daqui tá falando, né? O Corinthians jogou muito bem. Jogou, pô. O primeiro tempo o Corinthians jogou muito bem. Só que não se pode errar 3 chances claríssimas de gol. A zaga do Flamengo, com o nosso querido lá, Léo Pereira, lá, tava deixando um espaço tremendo para os atacantes do Corinthians. O Guinegão deixou o Yuri Alberto na cara do gol 2 ou 3 vezes. Assim, cara a cara com o goleiro. Né? Quem estava assistindo a televisão viu. Né? E tipo, no gol do Flamengo, o lateral era do Corinthians. Eu vi uma discussão lá, só que o cara não vai voltar o lance, pô. O Wilton Pereira de Carvalho, ele não vai voltar o lance. Teve um lance aí que a bola bateu nele, que a bola era do Corinthians, na meia-lua do Flamengo. O Corinthians já reagindo, né? A pressão talvez do Flamengo, e ele dá a bola ao chão pro Flamengo, né? Pro Flamengo recomeçar a jogar, né? Mas assim, cara, como eu tava falando, Sandeiro, eu sou corintiano, mas eu quero que o Corinthians vai tomar no cu. Então, Sandeiro, aí é fácil, né? Falar agora, né? É fácil você falar que é corintiano e mandar o Corinthians tomar no cu. É fácil falar, né? Se você falar assim, os jogadores do Corinthians, a gente pode até concordar. Mas a diretoria do Corinthians que fez esse elenco, a gente pode até concordar. Mas o Corinthians é muito mais do que 90 minutos contra o Flamengo, gente. A gente tem que rever algumas coisas e pensar assim, pensar uma coisa, que o Corinthians jogou de igual para igual com o Flamengo. O Corinthians foi superior 45 minutos, 50 minutos contra o Flamengo. Pablo, como foi o jogo? Então, Pablo, eu tô explicando aqui que o Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo, cara. Amassou o Flamengo no primeiro tempo. Teve uma hora que eu tava olhando assim a zaga do Flamengo assim, né? Pra entender o porquê que o Flamengo tava tão acuado, né? E os atacantes do Flamengo estavam no meio de campo, marcando o Maicon, marcando o Ranieri, porque o Corinthians estava dominando o jogo, né? E foi isso, mas no segundo tempo o Flamengo mostrou a sua força com as substituições do Felipe Luiz, né? Estavam batendo cabeça, principalmente o nosso querido, né, que foi tema aí, o Léo Pereira, né, que foi assunto aí na semana aí, e mesmo assim, 30 minutos de jogo, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians jogou muito bem.
E teve o pênalti, claríssimo, né? Não precisava nem de VAR para ver. Mas essa cavada, essa cavadinha, porra, cara, o Yuri Alberto sempre bateu forte. Ainda a torcida falando, bate forte e já era. Porque o Rossi é pegador de pênalti. O cara pegou 2, 3 penalidades agora. Aí é o que eu falo, né? Como é que você dá uma cavada de um jogador que classificou o adversário para a semifinal da Libertadores, pegando 2 pênaltis, e você vai dar uma cavada? Porra, eu queria entender, né? Eu queria entender o que se passa na cabeça, né, de um jogador desse. Mas infelizmente é isso. Outra pergunta aqui foi: o jogo é jogado. Teve suas oportunidades, não fizeram. Jogaram bem, sou corintiano até morrer. Tá certo, Adriano, é isso mesmo. Basicamente foi isso. O Corinthians teve muitas oportunidades de gol. Tava muito fácil o jogo. Parecia time grande contra time do interior de São Paulo, no Paulista. E o Flamengo tava batendo muito cabeça na zaga. E o Roberto, porra, toda hora na frente do goleiro. Toda hora na frente do goleiro. Mas é complicado, porque ele vai ser crucificado a semana toda, entendeu? É chato, né? O Yuri perdeu o pênalti. Ele não perdeu, né? Ele nem chutou pro gol, né? Ele nem chutou pro gol. A derrota vai, infelizmente, ficar na conta dele. A derrota vai ser na conta dele, cara. Porque se ele faz aquele 1-0, o Flamengo estava atordoado. O Flamengo estava atordoado no jogo. Atordoado no jogo. Atordoado. Entendeu? E é o Flamengo. O Corinthians é covarde, tinha que matar logo o jogo. É sim, ô Sandeiro. Porra. A gente estava fazendo uma brincadeira depois do intervalo com o torcedor. E eu falei, né? O jogo que o Flamengo fez e fez os gols foi a mesma coisa que hoje. Ô Neves, eu não sei porque que esses caras tá na live, mano. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Mas tudo bem, deixa ele aí. 9 caras. Os caras deram gás geral, mas nada dá certo. Que zumba miserável. Esse Flamengo tem impacto. Não, ô Hilton. O Flamengo tem um time, tem um timaço, pô. É só isso. É simples assim. O Flamengo tem um timaço e matou o jogo na hora que quis. Na hora que se deu uma matou o jogo. Simples assim, pô. É o melhor time. Ele joga muito melhor. Ele joga muito melhor que o Corinthians. Ele joga muito melhor que o Palmeiras. Ele joga muito melhor que o Cruzeiro. Entendeu? Então não tem muita explicação. Os caras correm mais e fazer o quê? Entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte: mesmo o Flamengo tendo pacto, piriri pororó, aquelas coisas todas, mesmo assim o Corinthians jogou de igual para igual. Erros individuais que fizeram o Corinthians perder hoje, entendeu? Então a gente não estava aqui achando que iria ser fácil, mas estava tão fácil que nem a torcida do Corinthians estava imaginando o tão abatido o Flamengo tava, entendeu? E aí tem o pênalti, o Yuri não faz, dá aquela brochada, mas continuou-se tendo chances de fazer o gol e não faz. Aí vai colocar a culpa em quem? Vai colocar a culpa no técnico? É o que eu falo, entendeu? Vai colocar a culpa no treinador?
é complicado, entendeu? É complicado, era pra ter ganho de uns 3 gols de vantagem essa porra. Guto, realmente, olha, eu vou falar pra você, nem no jogo que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, teve um jogo que o Corinthians jogou tão bem, várias oportunidades de gol. Em 30 minutos eu olhei pro relógio assim no telão, tava 32 minutos ainda, quando já tinha perdido 3, 4, fora o pênalti, né? Fora o pênalti. E o Corinthians não conseguiu matar o Flamengo, entendeu? É complicado. E aí você fica sem reação, entendeu? Como você vai culpar o treinador? Como você vai culpar o esquema tático, sendo que o Dorival amassou o esquema tático do Felipe Luiz, entendeu? E a gente tá falando do Flamengo, pô, que é um dos grandes favoritos ao título brasileiro, da Libertadores, e o Corinthians não conseguiu ganhar dos caras, velho. Não conseguiu. Se fosse um jogo que o Flamengo dominasse, que o Flamengo viesse aqui e metesse 5 igual já fez na época da pandemia, eu poderia até falar, eu já teria ido embora. Eu já teria até ido embora, porque tomar 5 gols assim em casa não dá. Mas não, cara, não foi isso. Não foi isso. É foda. Até quando eles erram dá certo. Sim. Por isso que eu falo. Quando você sabe que o time deles é mais forte que o nosso, você tem que aproveitar as oportunidades, cara. Você tem que aproveitar as oportunidades. Você não pode, de jeito nenhum. E ainda, eu repito pra vocês, com um goleiro que acabou, tudo bem, que foi uma cavadinha, né? Mas o goleiro, o psicológico, né? Pô, eu vou chutar uma bola, eu vou chutar um pênalti, em que o goleiro deles, na quinta-feira, pegou 2 pênaltis, pô. Então eu vou chutar no alto, vou chutar forte, se a bola bater na trave, foda-se. E o cara me dá uma cavada, entendeu? Josiel, o problema é o técnico. Não é, mano. Ô Josiel, o técnico não dá, não foi o que deu a cavadinha. O técnico não foi o que chutava todos os lances, chutava em cima do goleiro cara a cara pro gol. O técnico não joga. O técnico não jogou hoje. Ele pediu contratação não veio. Certo? Então, se você quiser colocar o problema na diretoria, aí eu concordo com você. Agora, o problema é treinador. Quando se tem um pênalti, o camisa 9 do time dá uma cavada desnecessária. Tem 3 lances claros de gol, ele não consegue fazer o gol. O problema é o técnico, pô. Aí é foda, né? Aí é foda. O problema não é do técnico, não. O problema tá no jogador que não faz a diferença. Sim, Kaique, realmente, é isso aí. Hoje foi extremamente, para de ficar culpando o jogador. Eu não entendi, Kaique, você falou que o problema não é do técnico e depois pede pra parar pra culpar o jogador, não entendi. Tomando com o Yuri, bater o pênalti de forma que bateu. Realmente. Robin, eu vou falar pra você, viu? Foi assim, broxante, entendeu? A torcida broxa em lances assim. Ele já sabe o histórico que tem com o Alexandre Pato até hoje. Até hoje ele conseguiu chegar até bater pior com o Alexandre Pato. Pior. Vou falar pra você que foi pior, porque além dele ter feito a cavadinha, ainda ele deu a cavadinha do lado em que o goleiro caiu, pô. Aí é foda. E o Roberto fez todo mundo se desanimar, sim, realmente. Mas o foda é que mesmo assim teve outros lances, outras oportunidades de gol e ele não fez. Tá de zoação com os torcedores, tem que cobrar geral. Porra. Ainda a torcida gritou o nome dele, entendeu?
Ainda a torcida gritou o nome dele, apoiando ele, porque ele tava, como eu disse há meia hora atrás, ele tava com o psicológico muito zoado, entendeu? Michel, time pipoqueiro desde o ano passado. É o mesmo time, né? Eu tô indignado com isso, pô. O Yuri Alberto infelizmente fez merda, acabou com o domingo de todo mundo. Isso é verdade. Isso aí, infelizmente, time sem personalidade, culpa dos jogadores, principalmente do Yuri Alberto. Essa jogamos bem e não aproveitamos. Sim, Guto. Exatamente. O treinador do Dorival é muito bom, não tem culpa de nada. A torcida faz parte dela, luta, faz tudo para um moleque desse fazer uma merda dessa. Kaique, é isso mesmo. É isso que todo mundo vai ficar falando durante a semana, entendeu? O Corinthians não joga durante a semana, e aí vai ficar todo mundo falando. Ele já sofreu o que tinha que sofrer, com razão, mas todo mundo vai ficar falando: você não aprendeu, você não viu o quanto que você sofreu o ano passado para você fazer isso agora, entendeu? Tem que cobrar geral para o Corinthians voltar a ganhar as coisas. Tem que cobrar a diretoria primeiro, né, o Robin? Cobrar a diretoria primeiro, né? Que faz que faz o que faz todos os dias, né? Devendo o Pedro Raul, devendo devendo o Martins, devendo o Garro, devendo o Memphis, devendo o time todo. Nós temos que cobrar a diretoria que faz um time desse, né? Só que nos 90 minutos a diretoria não entra em campo. Igual eu falei do técnico. O técnico não entra em campo e fala pro Yuri: ô Yuri, dá uma cavadinha no goleiro que o goleiro vai cair, que você vai fazer o gol. Entendeu? O cara não faz, o Dorival não pede isso. O Dorival não pede isso. Nenhum treinador pede isso. Mas infelizmente teve essa obviedade, né, para muitos, que o Flamengo iria ganhar. Só que do jeito que foi é inadmissível. É inadmissível você perder do jeito que perdeu, 42 minutos do segundo tempo, e o Flamengo é mortal, entendeu? E o Flamengo é mortal, e o Flamengo estava sem arma no primeiro tempo. Se o Flamengo é mortal, se o Flamengo ele consegue fazer o mesmo jogo dele dentro e fora de casa, se o Flamengo é mortal e nos 30, 40 primeiros minutos do primeiro tempo ele estava sem arma, ele estava sem saber o que fazer, mata o Flamengo. Mata o Flamengo, cara. Mata o Flamengo. Poderia ter saído com empate, mas mata o Flamengo, cara. Mata o Flamengo. Mata o Flamengo. Mano, coloquem uma lei que é proibido bater pênalti de cavadinha. Wagner, mas porra, é difícil você aí. Você de novo, né, Wagner? Não pode perder pênalti contra o melhor time do campeonato. Realmente, é o melhor time do Brasil, Wagner. É o melhor time do Brasil. Se você ver as substituições que o Felipe Luiz faz, ele simplesmente tira o Samuel Lino e coloca o Luiz Araújo. Ele tira o Saul, que jogou há pouco tempo atrás no Atlético de Madrid, e coloca, sei lá, Everton Cebolinha. Então, nessas questões você tem que matar os caras, velho. É a mesma coisa que você tá enfrentando o exército dos Estados Unidos e você com o exército brasileiro e o exército dos Estados Unidos acuado, e você vindo pra cima e não aproveitando a oportunidade de matar o exército, assim, né? Um exemplo, né? Um exemplo, pra todo mundo não falar que eu quero guerra, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, né? É complicado, eu tô realmente tô bem chateado mesmo, entendeu? Por causa dessa irresponsabilidade de alguns jogadores. E o Roberto me fez bater o recorde, fumei uma carteira de cigarros de tanta raiva que ele me fez. Eu fumo cigarro, o Hildo, e foi uns 2, 3 ali só por causa dele, viu? Só por causa dele.
Amanhã tem que invadir o CT, quebrar a cara e a família. Não, a família não tem nada a ver, cara. E nem ele, pô. Eu acho que violência não vai levar nada, entendeu? Nunca a torcida invadiu o CT e o time foi campeão, entendeu? Piora a situação. E puxando o assunto de torcida aí no CT, a torcida foi no CT sexta-feira. A torcida foi no CT sexta-feira. E aí? Então quer dizer, a torcida foi no CT sexta-feira e foi isso que aconteceu. O jogador dá uma cavadinha recuando a bola pro goleiro adversário, entendeu? Aí é complicado, é muito chato, né? Você torcer, você gritar, você ficar rouco e o cara dá uma cavadinha, entendeu? Não vai ser nem todo mundo vai ficar falando da cavadinha do cara. Não vai nem falar se o Corinthians jogou bem, se o Corinthians jogou mal, se a escalação foi boa, se a escalação foi ruim, mas simplesmente ficar falando da cavadinha do cara. A família não tem nada a ver. Não, lógico que não, Rigo. Obviamente não tem nada a ver, cara. Isso aí não resolve nada. Aí o cara vai embora, é o camisa 9 nosso, é o que temos pra hoje. O cara vai embora, e aí? Entendeu? E aí? Não tem nada pra fazer. E aí? Entendeu? Aí muita gente fala, pô, se fosse o Guinegão ele faria. Se fosse o Guinegão, o goleiro poderia fazer um milagre. Mas invadir não vai mudar nada. Tem que apoiar como a torcida do Corinthians sempre faz. E nunca deixou de fazer, levantar a cabeça e apoiar ele. Sim, é isso. Então, mas já aconteceu no jogo. O Corinthians no jogo o Corinthians no jogo estava apoiando o Roberto e ele mesmo assim perdeu mais 2 gols, entendeu? Por isso que eu falei que já estava zoado já o psicológico dele. Até o Hugo, nosso goleiro, faria o gol. Sim, claro. Ainda mais por ser ex-Flamengo, né? Ele ia chutar no meio do gol. Entendeu? Mas a gente fica chateação porque tínhamos total condição de ganhar do Flamengo. Não foi o jogo igual. Tem um torcedor. Eu estou gritando aqui na Itaquera aqui. E é isso, gente. Não foi um jogo igual contra o Sport, né? Que o time não jogou nada. Mateuzinho bem. Matheus Brito bem. Gente, pelo amor de Deus, cara. Quem não errou que tira a primeira pedra? Nivon, né? Aí depende muito do nível de erro, né? De entender o porquê que o cara faz isso. Eu acho que cavadinha, assim, é minha opinião, tá? Eu acho que cavadinha num futebol profissional não é erro. Não é erro. Não é erro. Não é erro. É uma decisão que o cara faz. Entendeu? Eu vou dar uma cavada no goleiro do Flamengo num clássico desse, com 40 mil pessoas olhando. É uma escolha. Pra mim, é a minha opinião. Igual o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, ele fez o que fez. A culpa do time todo é uma equipe, perdeu todos, ganhou todos. Isaac, mas aí o pênalti não bate todos, né? Eu posso até concordar com você que é uma equipe que todos perderam. Mas não vai ser isso que vão dizer a partir de amanhã. Não vai ser isso. Só o que não falta para esse time é apoio. Nossa torcida é diferenciada, sim. Realmente. Apoio sempre foi. É uma vergonha, o Flamengo tem mais vitória na casa do Corinthians que o próprio Corinthians. Mas aí, Pablo, é uma questão de ver o elenco, pô. Os caras estão há 6 anos montando seleções, enquanto o Corinthians, nesses 6 anos, ganhou um paulista. O que você vai fazer?
Monabata tem elenco e dinheiro, ok, mas a gente jogou bem no primeiro tempo, era para ter matado o jogo. O sentimento fica pior sabendo que perdeu pro Lanterna e agora tem chance de matar o jogo, é isso mesmo. O sentimento de quem veio aqui é de que assim, como é que pode um time jogar mal contra o último e perder, e jogar bem contra o primeiro e também perder, por irresponsabilidade de jogadores, né? Contra o líder faz isso? Não. Só tinha que cavar se tivesse 3 ou 4-0, realmente. Então, aí eu vou falar pra vocês aqui, aí não é culpa da equipe. A equipe não pediu pro Yuri Alberto falar assim, vai lá e bate cavadinha. 2 chutes cruzados, 2 gols no Hugo Souza. Então, é o que eu falo. O time que tem mais armamento, a qualquer momento pode matar. Pode matar. Deu 2 tiros e tchau. Graças a Deus o Andrés Sanches do Willi e essa corja que acabou com o Corinthians. Graças ao Andrés, né? Então. Aí é por isso que eu falo. Enquanto o Andrés, do Willi, o Augusto, Romeu Tuma, todo esse elenco maravilhoso destruiu o Corinthians, o Flamengo se levantou e tá ganhando tudo. Aí é por isso que o Flamengo vem aqui na Arena Corinthians, vem no Allianz Parque, vem no Morumbi, vem na Vila Belmiro e ganha o jogo. E ganha os jogos fora de casa. É por isso que o Flamengo tem mais vitórias que o Corinthians na Arena. Não sei se isso é verdade também. Sou corintiano, mas até um idoso pegava esse pênalti. Sim, Roberto. Por isso que eu falei que foi que foi pior do que do Pato, porque do Pato, que se eu não me engano, o Dida ainda fez um pouquinho de esforço para pegar na bola. O Rocher, ele nem levantou. O Rocher não, o Rossi, ele nem levantou. Ele ainda olhou pro Yuri Alberto e falou, é isso? É isso. Eu acredito que nós vamos para a Libertadores ainda com fé em Deus. Aqui é corintiano roxo. Não é uma derrota que eu vou desanimar do meu time que eu amo. Sim, claro, com certeza. Também acho. Não é uma derrota contra o Flamengo, gente. O Corinthians é forte na arena, se mostrou forte, a torcida cantou, a torcida vibrou, a torcida abafou muitas vezes a torcida do Flamengo, que também canta, que também enche o saco, que também sabe torcer, sabe gritar, sabe, né? Não xingou em nenhum momento o time do Flamengo, vendo o time do Flamengo amulado dentro de campo, né? No primeiro tempo. Mas, cara, é o futebol, pô. Se você não tem o ditado, se você não faz, toma. É isso que aconteceu, pô. É isso que aconteceu. Limpeza de jogador, direção treinador. Porra, mas aí, Emerson, isso aí é utopia fazer isso aí. Principalmente de direção. Treinador é o mais fácil. Mas não vai mudar muita coisa, pô. Não vai mudar muita coisa. E eu nem coloco culpa no treinador, porque o treinador pediu reforço e não veio. E aí, vai fazer o quê? Eu quero contratação, quero reforço. O time não vai aguentar muito. Só Copa do Brasil. E olha lá. Ou a torcida... Emerson, isso aí é impossível, cara. É impossível a torcida não ir mais. O Corinthians não é de jogador, não. O torcedor do Corinthians não é de jogador. O torcedor do Corinthians vem pra ver o Corinthians. Poderia ter sido o Thales Magno fazendo gol, que a torcida comemora. Copa do Brasil, se for assim, nós perde. Tem muita gente que... Não, eu falo pra você, o Kaique, se for assim, o Corinthians pode até ganhar do Cruzeiro, porque bateu de frente com o Flamengo, né? Não é porque foi 1-2 que não consegue bater de frente com o Cruzeiro. Bateu de frente contra o Palmeiras, perdeu só uma. Bateu de frente contra o Flamengo, infelizmente não ganhou, mas bateu de frente. Bateu de frente com o Botafogo, né? Ganhou do Fluminense, o tal Fluminense, o quarto melhor time do mundo. É o mesmo time, pô. É o mesmo time.
Exatamente, infelizmente o segundo gol aí era para ser anulado. Eu não vi o lance direito, mas eu vi a reclamação, entendeu? Eu vi a reclamação do time do Corinthians, do Dorival e tudo. Mas não adianta nada, né? Rapaz, o Yuri hoje fez feio, fez. Que leseira desses caras falar mal do treinador. Não, hoje, desculpa. E eu vou falar pra vocês, hein? Ainda depois eu lembrei. Isso sem Garro e sem Memphis, hein? Então quer dizer, o treinador foi bem, né? Porque o time já é curto. O time já é curto, né? Já não estica a corda muito fácil. E mesmo assim, sem Memphis, sem Garro, sem o Carrillo, o time colocou o Flamengo na parede, pô. Entendeu? O time jogou bem, o Dorival foi bem, mas infelizmente não temos elenco. Sim, ele sabe disso. Ele já falou isso. Só que como é que vai contratar devendo jogador, transfer ban? Aí já não é com ele. Vamos apoiar ele no final do ano, tem Copa do Brasil. Sim. Se o Corinthians jogar assim na final da Copa do Brasil, porra, vai bater de frente no Cruzeiro, pô. Eu acho que vai. Jogando assim, igual jogou contra o Palmeiras, igual jogou contra o Flamengo hoje. Tem que jogar assim, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque não é possível que o mesmo time que joga contra o Palmeiras no Allianz Parque e ganha 2 vezes no ano e consegue fazer uma besteira que fez domingo passado e consegue fazer uma besteira assim, individual igual hoje, entendeu? O jogo certo seria 3-0 no primeiro tempo se o Yuri tivesse feito 3, sim. Fala do gol do Yuri Alberto deixando o zagueiro da seleção brasileira no chão. Então, ô Nivon, foi um golaço, pô. Eu tinha falado um pouco mais cedo. Foi um golaço que ele fez. O mais difícil ele fez. O mais difícil ele fez. Só que é foda que não adianta muito, pô. Não é nem eu que quero falar que não adianta. A imprensa, a mídia, todo mundo vai ficar falando igual o Cavaco André Luiz aqui tá falando, essa derrota é na conta do Yuri. Todo mundo vai falar isso, pô. Todo mundo vai falar isso. Já estavam falando no intervalo, entendeu? Se ele tivesse só esse lance, beleza, mas ele teve mais 3 chances de fazer o gol. Mais 3 chances de fazer o gol. E ele chutou em cima do goleiro. Nos 2 jogos da Copa do Brasil nós ganha os 2 jogos, pode escrever. Pode ser. Se jogar desse jeito aí. Mas a zaga vacilou também. Então, Giovanni, não sei se a zaga falhou ou se o Flamengo é muito bom ao ponto de fazer gol a qualquer hora, entendeu? Eu creio que a final da Copa do Brasil é Corinthians e Vasco. Puta aí, vamos ver, né? Porque o Fluminense também tá meio estranho, né? Tomara. Fazer 25 anos do Mundial e ter uma final no Maracanã de novo, seria bom. Obrigação ganhar a Copa do Brasil, passando essas vergonhas que o Corinthians está passando, vai, sabe? Vou dormir tranquilo, sei que o time jogou muito bem, sei que foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Pode ser que sim, pode ser que não, mas foi um lance ou outro, entendeu? Não pode deixar a Arrascaeta livre para receber a bola. É o que eu falo. Aí a chance de matar, o Corinthians não mata, entendeu? E o Flamengo vai lá, atira e toma. Agora o Garro faz falta demais, irmão. Sim, faz falta, mas o Dorival conseguiu não fazer tanta falta assim igual hoje, entendeu? Igual seria. Ele não sabe?
não fez tanta falta assim, é inacreditável. O Breno Bidon jogou muito bem hoje, mas cansa rápido, entendeu? O Michael também cansa rápido. É foda, mano, é foda. Vou falar pra vocês que é foda. Ele só deu toque na bola pra fazer o gol. Mas o Flamengo é assim, pô. O Flamengo se respirar faz gol. E é por isso que deixa todo mundo mais puto ainda, porque o Corinthians teve grandes chances de matar o jogo, de ganhar do Flamengo, abaixar um pouco a bola do Flamengo e não fez. Com camisa 9, mano, os lances, sabe, vindo pra cá, o lance fica cada vez, fica mais claro ainda a chance que o cara perdeu, entendeu? Eu falo Arrascaeta, só deu 2 toques na bola pra fazer, sim, mas não só Arrascaeta, o André Luiz. Qualquer time do Flamengo, dando 2 toques a mais na bola, chega muito rápido na defesa, pô. Chega muito rápido na defesa. No primeiro tempo fez bonito, o Timão fez e não fez o gol. Fez e não fez o gol. Fez bonito, fez, maravilhoso, é o que eu falo. Se tiver essa postura nas semifinais da Copa do Brasil, pode ganhar. Mas tem que fazer o gol, pô. O futebol é gol. O Corinthians ganhando a Copa do Brasil e não caindo pra Série B, tá bom. Esse é o objetivo nosso, né? O Corinthians amassou no primeiro tempo, sim. Foi o que eu falei no começo. O Corinthians amassou no primeiro tempo. Mas você não pode dar brecha para um time que é melhor que o seu. Você não pode dar brecha. Não pode dar brecha. Poderia ter sido um empate, o Flamengo ter feito 3-2, mas tem que fazer os gols que perdeu. Infelizmente, sabe? Foi assim, broxante, assim, sabe? Pra falar a verdade. Não foi nem decepcionante a derrota em si. Porque quando o Flamengo fez 1-1, convenhamos, era questão de tempo o Flamengo virar o jogo. Porque o Flamengo estava melhor quando empatou. Mas no primeiro tempo, boa noite, sou corintiano, no primeiro tempo foi do Corinthians, não fez os gols, e no segundo tempo foi do Flamengo. Tem mais time que o nosso, essa é a realidade. Tivemos a chance de ter ganhado. Sim, Adriano, é isso mesmo. Basicamente é isso que eu tô falando. O Flamengo foi melhor no segundo tempo e fez os 2 gols. Entendeu? O Flamengo foi melhor no segundo tempo e fez 2 gols. E o Corinthians foi melhor no primeiro, não fez 2 gols, entendeu? Não fez nenhum, né? Praticamente. Não fez nenhum. A trave salvou o frango. Sim, teve o lance antes, né? Teve o lance antes do pênalti. Que o Roberto, esse foi o primeiro lance que o Roberto saiu na cara do gol, pô. Foi o primeiro lance e ele chutou na trave. Bater na trave ainda vai. Aí o Michael pega a bola, ele dá pro Roberto e o Roberto faz a merda que fez, entendeu? E depois teve mais 2 lances. O Roberto teve 4 chances de fazer um gol. 4 chances claras de fazer o gol. Contra o Flamengo, gente. Contra o Flamengo. Não foi contra o Mojimirim, contra a Portuguesa, todo respeito à Portuguesa, contra o São Bernardo, Campeonato Paulista, entendeu? É um clássico. O Corinthians e o Flamengo é um clássico, gente. Depois dos... É até maior do que do Santos. Entendeu? Depois de São Paulo e Palmeiras, o clássico maior que tem é Corinthians e Flamengo, pô. Por motivos óbvios. E você não pode dar a cavadinha que você deu, pô. Você não pode. E tirando a questão que é líder do campeonato, que é semifinalista de Libertadores, que é melhor time que o nosso, não pode fazer o que fez, entendeu? Mas são coisas da vida, gente. Já tá bom demais já é 11h15 da noite, tô esperando aqui o transporte aqui pra ir embora. Eu vou embora triste porque o Corinthians poderia ter ganhado. Isso é que é o pior. Se você toma 3-0, se você toma 5-1 igual tomou lá na época da pandemia, com o Gabigol voando, com o Bruno Henrique voando, você pode até entender, o Yuri, desculpa, o Corinthians não é páreo pro Flamengo, mas o Corinthians hoje foi páreo contra o Flamengo e mesmo assim não conseguiu ganhar.
Não culpe o Yuri, joga muito, muita raça, mas pênalti tem que ser bem batido. Na época que eu treinava, vou te contar, batia pênalti bem batido. Então, mas todo mundo, o Adriano, não poderia ser nem treino na várzea mesmo. Se você faz isso na várzea, domingo de manhã, sem treinar, sem nada, você tá morto, cara. Você tá morto. Ou até mesmo literalmente morto. Hoje ele foi mal, mas ele é bom atacante. Sim, Giovanni, ele é bom atacante. Tanto que ele fez um golaço. Tanto que ele fez um belíssimo gol. Assim, sabe, de Yuri aberto, entendeu? Mas fez só um. E o Flamengo foi lá 2 vezes e marcou 2 gols. E o Hugo Souza não fez nenhuma defesa, pô. Não fez nenhuma defesa no jogo. Mas, como o amigo falou aí, a Arrascaeta dominou com uma certa liberdade. É caixa, não adianta. Tem jogador que não adianta. É isso, gente. Tamo junto. Forte abraço. Infelizmente o Corinthians perdeu. Flamengo 2, Corinthians 1. Por desleixo, por irresponsabilidade de alguns jogadores que não quiseram que o Corinthians ganhasse hoje. Esse é o sentimento meu, assim, que veio aqui para ver o jogo. Não foi culpa do treinador, não foi culpa de esquema tático, não foi culpa de zaga, de não sei o que lá. Foi culpa, literalmente, infelizmente, eu tenho que falar, foi culpa do Yuri Alberto, que não fez o gol de pênalti, e não fez os gols na cara do Rossi. O Rossi já é um belíssimo jogador, um belíssimo goleiro por si só. Mas você não dá pra perder os gols que perdeu. É isso. O Corinthians mais uma vez perdeu no Campeonato Brasileiro. Agora o negócio vai ficar complicado. Tamo junto, gente. Forte abraço. Curte aí o canal. Curte depois lá no nosso YouTube, Time do Povo. Curte aí o vídeo aqui no Instagram. Tamo junto. Valeu pelo horário ainda. Pô, vocês são foda pra comentar com a gente aí o jogo. Eu aqui no meio da rua. Mas tamo junto. Corinthians sempre. Agora vamos pensar nos próximos jogos. E repensar algumas coisas, né? Refletir algumas coisas. Tamo junto, gente. Forte abraço. É isso. Vai Corinthians. Muito bom estar aqui de novo. Sempre bom voltar para essa arena aqui. Mas a gente deveria ter ganho esse jogo. Esse jogo tava para ganhar. Mas é isso. Infelizmente é isso. Não é a gente que decide os jogos, são eles, né? Tamo junto, valeu Adriano, fica com Deus a todos vocês aí, uma boa noite a todos. Amanhã é segunda, pra piorar ainda mais a situação. Mas tamo junto, forte abraço, gente, tamo junto, boa noite, vai Corinthians, é nóis.